Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no meu último vídeo, um seguidor pediu para mim fazer um vídeo sobre ufologia. Eu achei interessante, né, que é um tema que eu nunca abordei nesse canal em anos, então é a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema. E tem a ver também com o Serjão dos Foguetes, tá? Que eu vou usar um pouco os argumentos dele para discordar de alguns pontos de vista que ele expõe. Primeiro, o que é ufologia? Ufologia é um grupo que estuda a possibilidade de haver vidas extraterrestres, como aliens, OVNIs, UFOs, aparições de ETs, essas coisas. Ela não é considerada ciência, tá? Mas eles fazem uma atividade nesse sentido, de pesquisar, estudar, entrar em contato com pessoas que dizem que foram abduzidas ou que viram alienígenas, etc, etc, etc. Isso tudo é ufologia, tá? Agora, muitas pessoas que criticam a ufologia, criticam não, mas pessoas que não aceitam a ufologia, como por exemplo o próprio Serjão dos Foguetes, ele já argumentou mais de uma vez, inclusive ele foi ufólogo, para quem não sabe, ele trabalhou até numa revista, acho que é a revista UFO, se não estou enganado, mas ele argumenta que não tem a menor possibilidade científica de haver vida alienígena em outro planeta, porque o planeta tinha que estar posicionado próximo de um Sol, não pode ser nem muito perto, nem muito longe, que senão o calor é demais ou frio demais, pode impedir a origem da vida, etc, etc. Então tem uma série de fatores e condições para que um planeta possa gerar vida. E segundo ele, até hoje não foi encontrado no sistema solar ou no universo nenhum planeta com essas condições, tá? Primeiro, tem uma notícia aí que mudou um pouco as coisas, né? Semana passada, ou mais de uma semana, não me lembro, a NASA anunciou que percebeu num planeta do universo que tinha um tipo de vapor que estava saindo daquele planeta, ou um gás, sei lá, que só é produzido por seres vivos, como algas, bactérias, essas coisas. Então isso praticamente é um sinal de que aquele planeta possa ter desenvolvido algum tipo de vida, nem seja microbiana ou bactéria, mas alguma coisa tem. Porque para produzir aquele tipo de vapor que eles analisaram, só pode ser de matéria orgânica. Então já é uma variante aí que está mudando um pouco o cenário mundial. Tá? Depois a gente pode ver até mais notícias acerca disso, porque a notícia primária ela tem que ser estudada. Pode não ser isso que eles estão falando, pode não ser vapor, mas eu achei interessante a notícia. Agora, o segundo ponto, pessoal, que eu falo do Sacani é o seguinte. O Sacani, o Serjão lá dos Foguetes, ele sempre fala uma coisa que eu acho interessante, que é incrível no universo. Que quando você olha para o universo, você está olhando para o passado. Você está olhando para coisas que já não existem mais. Por exemplo, a maioria das estrelas que nós vemos à noite, elas já morreram. Vocês sabiam disso? Ah, Ronaldo, mas como é que a gente vê as estrelas no céu? É porque esse brilho das estrelas que a gente está vendo são estrelas que já morreram há vou falar milhares de anos, tá? Não sei se é milhões, mas há milhares de anos. E a luz demora tanto para viajar no universo que a luz dela só chegou agora pra gente. Ou seja, ela ficou anos vagando no universo pra gente perceber só agora o brilho dela. Mas não quer dizer que ela exista mais. Pode ser uma estrela que já tenha morrido e o brilho dela demorou tanto para chegar aqui na Terra que a gente vê como se ela estivesse viva. O mesmo vale para planetas, ou sistemas, ou constelações. Às vezes quando um telescópio como aquele lá do... Não é Hubble, aquele outro telescópio lá que ele falou bastante. Eu esqueci o nome do telescópio, aquele que ele debateu lá com o Marcos Weber. Às vezes um telescópio mira numa galáxia, aquela galáxia é uma galáxia de milhões de anos atrás. Tanto que nesse debate que ele teve com o Weber, lá no Inteligência Limitada, ele mostrou galáxias que seriam as mais antigas do universo, algumas podendo ser até a origem do universo, né? E ele mesmo falou isso, essas galáxias aí são de milhões de anos atrás. Nós estamos vendo o passado, não o presente. É porque o universo é tão grande que o brilho delas demora tanto para chegar aqui na Terra, para ser perceptível por um telescópio, que a gente está vendo um brilho de milhões e milhões de anos atrás. Uma coisa muito, muito antiga que a gente está vendo. Então, quando você olha para o espaço, você não está vendo o presente, você está vendo o passado, porque as distâncias são tão grandes, astronômicas, e a luz demora tanto para chegar, para viajar de um ponto ao outro, que quando a luz chega, talvez aquilo que emitiu a luz nem exista mais. Pode ser um planeta, uma estrela, enfim. Claro que o planeta não emite luz, estou falando da luz que um sol reflete sobre um planeta, tá? Então, o que acontece, pessoal? Para a gente afirmar que não existe vida em outro planeta, é uma afirmação que, na minha opinião, é um pouco equivocada. Por quê? Porque, que nem eu acabei de falar, a gente não está vendo o presente no universo, a gente está vendo o passado. Então, pessoal, se algum outro planeta, algum tipo de vida evoluiu por alguma forma, e eu acredito nessa possibilidade pela probabilidade, que o universo é tão enorme, e a gente não conhece acho que nem 1% do universo, então eu acho que pela probabilidade pode ter tido algum outro planeta que gerou condições de vida, talvez não idêntica à nossa, porque nem esse argumento de tem que estar muito perto ou muito longe do Sol. Eu acho isso aí uma balela, porque outros tipos de vida podem se desenvolver em outros planetas, até porque a Terra, como nós temos hoje, a Terra já teve épocas que não tinha nada aqui no planeta. Se um alienígena estiver em outro planeta, mirando um telescópio em direção ao nosso sistema solar,
ele vai ver o nosso passado, ele vai ver um planetinha cheio de larvas que não tinha a menor capacidade de ter vida. E a Terra já teve um período vulcânico, que não tinha nada, não tinha rocha, não tinha pedra, não tinha água, não tinha nada. Então esse alienígena poderia dizer o mesmo que o Sakane, falar, olha, aquele planetinha ali não tem como ter vida, porque ele tem muita lava, não tem como a vida se desenvolver ali. Só que o planeta muda, nada no universo é estático, as coisas mudam. O planeta passou por outras eras, era de gelo, não sei o que, e foi criando condições de ter vida. Então eu acho que assim como a Terra passou por mudanças enormes, qualquer outro planeta do universo pode passar por mudanças também. E de um planeta morto para um planeta quente, ou de um planeta de lava para um planeta rochoso e assim por diante. Mas a gente não tem como saber, porque a gente não tem como olhar o presente desses planetas. Quando você mira um telescópio ou qualquer coisa do tipo para o universo, você não está vendo o presente de nenhum deles. Por exemplo, nós estamos aqui no sistema solar que fica numa Via Láctea. É um daqueles bracinhos da Via Láctea, né? Ela é uma espiral. No outro bracinho da Via Láctea pode ter um planeta que a vida tenha evoluído e a gente não sabe. Tipo dois vizinhos que não se vê. Sabe por quê? Porque talvez a vida evoluiu. Vamos dizer, um planeta até relativamente próximo. Num outro braço da Via Láctea, a gente não teria condições de ver o presente deles. Porque cada vez que a gente mirasse um telescópio, alguma coisa, um satélite, a gente só ia ver o passado dele. Porque as distâncias são tão grandes astronomicamente, que a luz daquele planetinha ia demorar milhares de anos para chegar aqui na Terra, então a gente só ia ver o passado. Da mesma forma, eles, se mirassem para a Terra, só ia ver o passado da Terra. Eles não iam ver que tem vida e civilização aqui na Terra. Então eu acho que para alguém afirmar que não existe vida em outro planeta, essa pessoa teria que ver o presente desses planetas e conhecer todos os planetas. Que nem um argumento que eu usava muito, que eu dizia assim: eu posso falar, por exemplo, olha, eu viajei muito para Goiás, conheço várias cidades de Goiás, inclusive eu tive umas 4 vezes em Goiás, tá? Gosto de Goiás, queria morar lá porque Goiás é plano, sempre foi meu sonho morar no estado de Goiás, mas enfim. Eu viajei muito para Goiás e não tem uma pessoa ruiva em Goiás, não existe. Eu posso falar esse argumento? Não, pessoal. Que por mais que eu tenha viajado algumas vezes para Goiás, ou muitas vezes que seja, eu não conheço todos os habitantes de Goiás. Para mim fazer uma afirmação dessa, eu teria que conhecer todo mundo que mora em Goiás, cada pessoa, do mais novo ao mais velho, para poder falar, ó, não tem pessoa ruiva em Goiás. Porque senão meu argumento é falho, é raso. De repente pode aparecer uma pessoa e falar, Ronaldo, eu sou de Goiás e sou ruiva. E aí? É o mesmo argumento que eu uso para o nosso universo. Para alguém afirmar que não existe vida fora da Terra, essa pessoa teria que conhecer todos os planetas do universo, que é humanamente impossível, assim como é humanamente impossível conhecer todas as pessoas de Goiás, e essa pessoa teria que conhecer os planetas no presente. Agora, nós temos condição de fazer isso? Não. A nossa tecnologia é muito atrasada ainda, apesar de nós acharmos que é moderna. Por exemplo, se nós conseguíssemos desenvolver viagens na velocidade da luz, que é, por enquanto é até impossível, né? Mas vamos supor que sim, que a gente conseguisse desenvolver uma nave que viajasse na velocidade da luz. O Sol, por exemplo, ele demora de 8 a 9 minutos, né, para a luz dele chegar aqui na Terra. Então essa é a velocidade da luz. Se a gente quisesse ir para o centro da nossa Via Láctea, a gente ia demorar milhares de anos, mesmo na velocidade da luz. Então você vê, se numa situação hipotética, com velocidade da luz, a gente ia demorar milhares de anos para chegar no centro da nossa própria galáxia, que dirá então sem essa tecnologia? Nós não temos condição de saber. Agora, se tivesse uma tecnologia futura que você pudesse de um ponto a outro no espaço num instante, aí nós poderíamos ver e analisar, explorar outros planetas, ver se algum tipo de vida se desenvolveu, nem que seja uma vida microbiana, bactéria, alguma coisa do tipo, porque por enquanto nós não temos essa condição, nós não temos capacidade tecnológica para dizer se existe vida fora da Terra ou não, porque nós teríamos que ver esses planetas no presente deles e não no passado que chegou para nós há milhares e milhares de anos, que agora que ainda nós conseguimos observar. Vocês estão entendendo o meu argumento? Então, pela probabilidade, eu acredito que sim, que é possível que haja vidas em outros planetas. Mas nós não teríamos como saber. Só se nós conseguíssemos fazer aquele negócio que é chamado de pontes de Eisenhower, né? Os chamados buracos de minhoca, que é uma teoria da física que você pode ir de um ponto a outro do universo através de uma ponte, né? Ser um buraco de Eisenhower, que nem naquele filme do Thor. Mas nós não temos tecnologia para isso. Talvez nem o conhecimento teórico bastante para isso ainda. Então nós não saberíamos. Aí fica aquela outra questão. E os alienígenas já visitaram a Terra, Ronaldo? Não, eu acho muito improvável. Até porque essas teorias de alienígenas, elas não são muito coerentes. Por exemplo, os alienígenas fizeram as pirâmides, né? Que é a teoria lá do Von Däniken, né? Inclusive foi o primeiro livro que eu li na vida. Para quem não sabe, né? Eram os deuses astronautas. Eu até usava o modelo desse livro no meu canal, porque meus vídeos no começo eram só perguntas. Porque o livro do Von Däniken, ele não afirma nada, ele só faz questionamentos. Eu acho muito inteligente isso da parte dele. Agora, acreditar que seres de outro planeta, que tem uma tecnologia muito evoluída, que consegue viajar a longas distâncias, e eu estou falando de distâncias astronômicas, né, de um ponto a outro do universo, achar que eles vieram aqui na Terra só para empilhar pedra,
É meio patético, né, pessoal? Em vez de fazer uma coisa melhor, fica lá empilhando pedrinha para fazer pirâmide. Até porque a arqueologia e a egiptologia já prova que as pirâmides foram feitas com trabalho humano, trabalho não escravo, trabalho assalariado, tal. Até técnicas de cortar pedras, nós sabemos como os egípcios faziam aquilo, como eles transportavam essas pedras. A egiptologia e a arqueologia já prova tudo isso. Então eu acho meio bobo, aqueles círculos de plantações. Também sabemos que aquilo é uma fraude. São pessoas que pegam uma madeira, faz lá um negocinho de madeira e ficam dobrando lá a colheita, né? Pode ser trigo ou qualquer outra coisa, e forma aquelas paisagens bonitas. Mas nós sabemos que aquilo é só uma coisa humana, é uma brincadeira. Ah, mas fulano viu um alienígena, fulano viu não sei o quê. Isso entra um pouco, na minha opinião, pessoal, parecido com o campo religioso, onde tem gente que já viu diabo, anjinho, não sei o quê, que não prova nada. Por exemplo, a Xuxa já viu gnomos. Quer dizer que eles existem porque a Xuxa viu? Então fica complicado. Só tem 2 casos que a ufologia que estudou que é intrigante. É um no Brasil e um nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é chamada Operação Prato, que aconteceu no norte do Brasil, no Pará, onde pessoas afirmaram ter tido contatos com alienígenas. E o caso foi extremamente abafado, até por militares. Teve um lá até que foi suicidado, né, digamos assim. É um caso bem intrigante mesmo. Então, só não vou entrar em detalhes do caso, que eu teria que reler o caso para relembrar. E o outro foi em Novo México, né, lá nos Estados Unidos, é chamado caso Roosevelt, onde supostamente caiu uma nave alienígena lá nos Estados Unidos. Depois falaram que eram balões meteorológicos, mas depois sumiu tudo, ninguém achou nem vestígio desse tal balão, porque o governo foi lá rapidamente, pegou tudo e supostamente levou para aquele local chamado Área 51, que é onde supostamente é uma área secreta, onde o governo dos Estados Unidos guarda essas coisas. Então esses 2 casos são bem intrigantes. Podem ser verdades? Pode ter um pouco de verdade nesses casos. Mas como o negócio é tão abafado, é tão escondido, a gente nunca vai saber. Vai ficar só no campo da crença, né? Como eu sempre digo, tem coisas que só ficam no campo da crença. Porque nunca eles vão liberar nenhum arquivo ou falar nada de verdade. Então vai ficar um negócio super abafado. Então aí vai da crença de cada um. Se você acredita que foram contatos alienígenas ou não, vai de cada um. Mas repetindo, eu acredito pela probabilidade, pelo tamanho do universo, que a vida não evoluiu só aqui. Eu li há uns anos atrás um artigo de um cientista, inclusive, que ele falou que se a vida evoluísse em outro planeta, esses seres seriam humanoides. Não que nem a gente, exatamente igual a gente, mas humanoides no sentido de serem eretos, terem pernas, terem pés, nesse sentido, olhos, cabeça. Segundo esse cientista, seria a única probabilidade possível, tá? Alguns falam até que tem alienígenas que eles imaginam que seriam greys, né? Que seriam aqueles cinzas, e outros são os que parecem lagarto. Também são figuras humanoides, né? Como a gente, humanoides. Então eu acredito que pela probabilidade, qualquer outro ponto do universo pode ter tido condições de ter vida, pode ter evoluído e a gente não tem acesso porque a gente não sabe. É o mesmo que você ter um vizinho que você nunca vê. Você mora numa casa, você trabalha de dia, seu vizinho trabalha de noite. Você nunca consegue ver o seu vizinho nem ele você. O que não quer dizer que ele não exista. Eu até uso como argumento, pessoal, a questão aqui da própria Terra. Na Terra tem coisas na Terra que sempre existiram, que o ser humano nunca percebeu. Por exemplo, a gravidade. Não foi Isaac Newton que inventou a gravidade, ele a descobriu. Porque a gravidade sempre teve na Terra. Mas tem aquele episódio lá da maçã que caiu, não sei o que ele percebeu que tem uma força que puxa tudo para o centro da Terra. Mas a gravidade sempre existiu. A gente só não conhecia, a gente não via, não sabia o que era. Outro exemplo é a eletricidade. A eletricidade sempre existiu mesmo antes da evolução do ser humano. Porque a eletricidade é causada por descargas elétricas das nuvens que produzem um raio. Um raio é uma descarga elétrica. Então sempre teve eletricidade, mas o ser humano não sabia. Aí foi lá Benjamin Franklin empinar uma pipa no meio da chuva para provar que a eletricidade era algo real que poderia ser estudado, analisado e até utilizado pelo homem. Mas ela sempre existiu. O homem das cavernas estava lá caçando mamute, já tinha eletricidade. Mas eles não sabiam, não tinham conhecimento do que era aquilo e não viam. Achavam até que era coisa de deuses, né? Tinha um deus lá no céu que jogava um raio na cabeça das pessoas. É o mesmo que eu falo sobre vida extraterrestre. Ela pode ser a mesma coisa da eletricidade ou a gravidade. Ela sempre existiu, mas a gente não consegue ver. Não tem como a gente ver. Nossa tecnologia não é capaz de ver uma vida que tem em outro planeta. Ah, Ronaldo, mas já foi fotografado aquele planeta, ela tal, não sei o que, e não viram nada. Aquele planeta está no passado, pessoal. Está no passado, ele não está no presente. Então, para a gente ter uma visão melhor do universo, a gente teria que ter uma visão do presente do universo. E nós não temos tecnologia para isso. Esses satélites que tiram fotografias do espaço, eles estão fotografando o passado. Podem ver o Serjão mesmo, que é um homem da ciência, ele fala isso, ele é um divulgador científico. Ele fala isso, a gente está vendo o passado, não o presente. Então, eu fico no campo da probabilidade, tá bom? Aí agora vai de cada um. Quem acredita que possa haver vida em outro lugar ou não, comente aí. Só até finalizar com o ponto de vista teológico, né, pessoal? Que se houvesse realmente vida em outro planeta, como ficaria algumas crenças, né, de que Deus fez o homem do barro, por exemplo? Aí quem fez a vida alienígena?
outro Deus? Foi um Deus alienígena que pegou um barro lá, outra coisa, e fez o homem? Se bem que nós evoluímos do carbono, né? Nós somos formas de vida evoluídas do carbono. O que não garante que um alienígena também seria evoluído do carbono, né? Ele pode evoluir de outro elemento periódico. Então talvez tenha uma outra mitologia em outro planeta de que um Deus pegou, sei lá, cinza vulcânica e fez um homem. Vai saber. Mas eu sei que a teologia fica meio bagunçada, né, se houvesse vida em outros planetas, porque a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E se tiver um outro ser que não é a imagem e semelhança da gente? Ele foi feito por quê? Por outro Deus? Fica aí para reflexão. Então, resumindo, essa é a minha opinião sobre ufologia, tá? Eu acredito na possibilidade, pela probabilidade de algum tipo de vida, nem que seja bacteriana ou de qualquer outro tipo, ter evoluído sim em outro planeta. Até porque o universo é muito antigo, nós somos uma poeirinha de nada aqui nesse universo, a gente é a poeirinha da poeirinha da poeirinha no universo, e a gente não tem tecnologia para saber se existe ou não. Então, todas essas pessoas que falam que não existe, elas estão se baseando em argumentos e dados que são dados do passado. E esse é o meu argumento, tá bom? Espero que tenham gostado. Pessoal, quem gostou do vídeo, por gentileza, dê um like, tá? Que isso ajuda muito a aumentar a atividade e o alcance do vídeo. Ativa aquele bendito sininho, considere entrar na lista de transmissão que eu tenho, WhatsApp, Telegram, não é grupo, tá? É só lista de aviso. Compartilhe os vídeos com seus amigos ou pessoas que gostam desse assunto e comente também, seu comentário é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.